texto da nossa reflexão de hoje está na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 19, nos diz assim o apóstolo Paulo: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Dores de parto. Creio que o apóstolo Paulo aqui está falando do seu esforço, da sua dedicação, da sua ansiedade, está falando do seu anelo, está falando do seu ensino, da vontade que ele tinha de ver aquela comunidade exalando o bom perfume de Cristo. E quando ele fala de parto, o parto chega quando a criança está formada. O parto anuncia que a criança já está pronta, que a criança já se completou em seu ciclo de formação. E esse texto aqui, Paulo traz a figura do parto para nos falar da formação, para nos falar do caráter cristão, porque ele diz, até ser Cristo formado em vós. Então ele está se referindo à formação do caráter nas bases de Cristo. E o que é o caráter? O caráter é o traço distintivo da personalidade moral. O nosso caráter é aquilo que nos caracteriza. Em palavras bem simples, caráter é a nossa cara. Seu caráter é a sua cara. O meu caráter é a minha cara. E o que é o caráter cristão? É a forma mais relevante de caráter que um homem pode vir a desenvolver aqui na Terra. É quando o ser humano exala Cristo, pensa como Cristo, sente como Cristo, reage como Cristo, caminha como Cristo, se comporta como Cristo, vive como Cristo. Este é o caráter cristão. De todas as formas de caráter, o caráter cristão é o mais relevante. E o apóstolo Paulo aqui fala que ele estava como que se contorcendo, assim como uma mulher que está dando à luz. Ele está sofrendo, ele está mencionando aqui os esforços que ele fez para que Cristo estivesse presente no dia a dia daquela comunidade. Eu acho muito interessante esse texto, até ser Cristo formado em vós. E eu quero compartilhar neste momento apenas 3 dentre muitas outras bases que determinam o caráter para a nossa meditação. A primeira base de determinação do caráter está relacionada com a alimentação. O caráter é largamente determinado por aquilo de que ele se alimenta. Aquilo que você ingere, aquilo que alcança você, alcança o seu ser através das janelas da alma. O que você ouve, o que você vê, o que você conversa. Do que é que você se alimenta? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele aborda esse princípio, e esse versículo ele tem o poder de respaldar 2 dos princípios que nós estamos compartilhando. O caráter é largamente determinado por aquilo de que ele se alimenta. Aí Paulo diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é aceitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso é muito forte na vida de um ser humano. Do que nós estamos nos alimentando? Quem se alimenta de lixo só vai ter lixo e, consequentemente, só vai exalar lixo, né? Qual é o tipo de alimento que você ingere para a sua alma? O que é que você vê? O que é que você ouve? O que é que você lê? O que é que entra no seu coração? Isso vai determinar o seu caráter. E a Escritura Sagrada nos propõe o caminho da construção do caráter cristão. Implica em que nós precisamos nos alimentar mais de Cristo, porque o caráter é largamente determinado por aquilo de que ele se alimenta.
Em segundo lugar, o caráter também é largamente determinado pelo poder da imaginação dominante. Provérbios 23 diz assim, versículo 7 diz assim: como ele imagina em sua alma, assim ele é. Como essa questão do pensamento é forte, porque a mente é o quartel-general, é o comando de tudo. E quando a gente forma a imagem na mente, e quando a gente nutre o pensamento, e quando a gente se deixa dominar por aquela ideia, aquele pensamento, ele se cristaliza, ele toma uma forma histórica. O profeta diz assim: ai daqueles que em seu leito imaginam coisas vãs, porque à luz do dia executarão. Ou seja, quando a gente passa muito tempo pensando numa coisa, a gente acaba por executar aquela coisa. A gente acaba por realizar aquela coisa. Isso é verdade. No que temos pensado, o que é que domina, o que é que perdura, o que é que nos acompanha no dia a dia. Por exemplo, no nosso contexto hoje, o bombardeio da Rede Globo para colocar a população em pânico. Todos os dias, todas as semanas, há 2 meses, eles vêm bombardeando a todo instante o número de mortos, o número de contaminados, o fique em casa, tem gente morrendo, você vai morrer, você vai cair duro na rua. O que tem de gente apavorada, simplesmente porque foi bombardeado, e isso foi ficando. Bom, acorda de manhã, liga a televisão, ouve isso. Às 10 horas ouve isso, ao meio-dia ouve isso, às 2 da tarde ouve isso, às 16 horas ouve isso, às 18 horas ouve isso, às 8 da noite ouve isso, às 10 da noite ouve isso, vai dormir ouvindo isso, ela fica obcecada e ela então assume aquilo. Por isso que o sábio diz assim: como ele imagina em sua alma, assim ele é. O poder da imaginação dominante. Cuida do seu pensamento, cuida da sua mente, cuidado com aquilo que você deixa mais tempo presente na sua mente. E o terceiro princípio que nós queremos abordar rapidamente nesta reflexão sobre a formação do caráter é o princípio da associação. O caráter também é largamente determinado pelo poder da associação. Não é à toa que nossos antigos sempre diziam: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Salmista Davi, no Salmo 119, versículo 63, ele tem uma proposta para o povo de Deus: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os seus preceitos. Quem são nossos companheiros? Quem exerce influência sobre nós? Com quem nós andamos? A quem ouvimos? Quem são as pessoas que estão mais perto de nós? E é interessante que nós sempre acabamos por assumir a identidade das pessoas com as quais nós andamos. Ou seja, se você anda com gente atrapalhada, vão pensar que você também é atrapalhado. Se você anda com gente mentirosa, daqui a pouco você vai ser identificado como um mentiroso também. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. E dir-te-ei quem és. A má companhia deforma. Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é de praxe, isso é fundamental. O ser humano é altamente influenciável. Ele não só recebe influência, como ele também influencia. E nós precisamos tomar cuidado com isso. O poder da associação. Quem é que influencia você? Quem são seus conselheiros? Quem são seus amigos? Com quem você anda? Quem você ouve? O caráter é largamente determinado pelo poder da associação. Com quem você está associando? Se pararmos para observar as Escrituras acerca deste único princípio, o poder da associação, veremos abundantemente recomendações bíblicas sobre a necessidade de seleção.
sobre a necessidade de não se misturar com o ímpio, de não andar com o perverso, de não ficar à toa na companhia de pecadores, de não participar de roda de escarnecedores. Quando foi que Pedro fracassou? Pedro deixou de estar na companhia das pessoas certas, deixou de estar na companhia do corpo apostólico, dos seus irmãos e amigos de ministério de fé, e foi estar entre os criados e os serventes, aquela gente zombeteira, aquela gente escarnecedora, escravizada, que estava lá bebendo e falando da vida dos outros. E aí deu no que deu, Pedro fracassou. O poder da associação. Trago a lembrança desses 3 princípios rápidos sobre a formação do caráter. O caráter é largamente determinado por aquilo de que ele se alimenta. O caráter é largamente determinado pelo poder da imaginação dominante, aquilo que perdura mais tempo na sua mente. E o caráter é determinado pelo poder da associação com quem você anda. E concluindo essa reflexão, eu volto aqui agora para o texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, quando ele fala da mentalidade de Cristo, quando ele fala da mente de Cristo, que muita gente tem uma interpretação tão errada. Tem pessoas que querem justificar sua preguiça, sua negligência intelectual e seu descaso com o dever, com base nesse texto. Não precisa estudar não, porque eu tenho a mente de Cristo, na hora Cristo me dá. Não, Cristo vai lhe dar uma repreensão, porque você foi negligente e preguiçoso e não estudou. Mas essa mente de Cristo que Paulo está falando aqui não refere-se a isso. Quando Paulo diz que ele fala do homem espiritual, que discerne todas as coisas muito bem, e ele então coloca: nós porém temos a mente de Cristo. Ele está falando da mentalidade espiritual, ou seja, quando o sujeito se deixa influenciar pela pessoa de Cristo de tal maneira que a pessoa de Cristo vai transbordar dela para fora. Em que sentido? O sujeito que crê, ele vai lutar para que todas as capacidades do seu corpo, da sua mente, da sua alma sejam canalizadas para uma direção mais útil e eficiente. E este é um empreendimento. Então a mente de Cristo é uma mentalidade espiritual. Talvez você tenha nascido de novo e tenha a natureza de Cristo, mas ainda não desenvolveu o caráter de Cristo. Você tenha nascido de novo e, por ter nascido de novo, já possui a natureza santa, ou seja, toda a capacidade, todo o potencial para desenvolver santidade, mas você pode ainda não ter um caráter santo. Você pode, embora sendo cristão, você pode ser uma pessoa bem carnal. Seu caráter pode ainda estar muito caracterizado, muito marcado pela carnalidade e não pela santidade. Então nós devemos lembrar uma coisa, gente querida: a salvação é de graça. A salvação é de graça. Mas o caráter cristão é um empreendimento, é uma jornada em que Deus e o indivíduo salvo, eu ou você, ou nós dois, em Deus e nós, vamos trabalhar conjuntamente para que todas as nossas faculdades, todas as nossas capacidades sejam amadurecidas, sejam desenvolvidas e sejam direcionadas para um fim mais útil, para um fim mais proveitoso. E essa é a marca relevante do caráter cristão, a utilidade no bem. E se você é cristão e quer a mente de Cristo, então comece a desenvolver isso. Porque você pode ter sim a natureza santa, mas ainda pode não ter desenvolvido o caráter santo. Salvação é uma coisa, caráter cristão é outra. Salvação é de graça, o caráter cristão tem um preço. O caráter cristão é uma conquista, é um processo, é um empreendimento, é uma luta, é um esforço, é uma disciplina, é uma diligência. E o nosso desejo é que possamos juntos trilhar esse caminho, optar por esse empreendimento, por esse propósito, desenvolver a mentalidade de Cristo, pensar como Cristo pensa, sentir como Cristo sente, reagir como Ele reage, caminhar como Ele caminha, decidir como Ele decide, optar pelos princípios que Ele determinou para a nossa vida.
Assim então, vamos usufruir de um caráter verdadeiramente cristão. Que Deus nos abençoe com esta palavra, derramando luz no nosso coração para caminharmos na direção dessa grande construção, a construção do caráter de Cristo.